Olá, amigos de todo o Brasil. Estamos aqui voltando com a nossa aula de número 7, aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, na preparação especificamente voltada para o concurso do INSS. Conforme eu havia dito, hoje mesmo, dando sequência ao nosso estudo, dando continuidade ao nosso trabalho, eu já engrenei aqui a gravação da nossa 7ª aula. Há pouco, gravei a aula de número 6, paramos aí em concessão de serviços públicos, concessão, mais especificamente na parte final, que eu ia começar a falar sobre a extinção da concessão, mas já que estamos nela, vamos aqui fazer uma breve análise. A partir daí a gente segue e fala de permissão, fala de autorização e já muda para o outro assunto, ok? Vamos falar aqui na aula de hoje sobre controle da administração pública e, a depender do andar da carruagem, o próximo assunto depois do controle vai ser a responsabilidade civil do Estado. Todos temas importantes, claro, dentro da nossa disponibilidade de tempo, pensando aquilo que é mais relevante, aquilo que tem mais chance de cair, pela nossa observação da forma como os assuntos vêm sendo cobrados historicamente nas últimas provas em geral, portanto, à luz daquilo que tem maior chance de voltar a cair, mais potencialidade de incidência no nosso concurso, ok? Sobre a concessão de serviço público, o que nós já havíamos sinalizado? Sobre a concessão, nós já havíamos sinalizado que ela depende de um contrato administrativo, que se tem contrato administrativo, tem com certeza uma duração, e a duração é um prazo determinado, porque não existe contrato administrativo que tenha prazo indeterminado, não existe contrato administrativo com prazo indeterminado, então nós temos aí um contrato com prazo determinado, o prazo ele vai ser previsto na lei, esse prazo ele vai ser previsto na própria lei, a lei do próprio serviço, né, a lei que trouxe aí o serviço, ela vai trazer consequentemente esse prazo. Com certeza, se tem contrato tem que ter licitação, se tem contrato tem licitação, e a licitação aqui, de modo mais específico, de modo mais especial, é uma licitação na modalidade concorrência. Licitação na modalidade concorrência, mas excepcionalmente a gente sabe que pode trabalhar também com leilão. Por que a gente pode trabalhar também com leilão? Porque você tem aí aqueles serviços que estão inseridos, como a telefonia esteve, no Programa Nacional das Privatizações, ou PND, Programa Nacional das Desestatizações. E os serviços inseridos neste programa, eles podem ser transferidos, eles podem ser delegados, não só pela modalidade concorrência, como também pela modalidade leilão. Inclusive, foi essa modalidade, foi a modalidade leilão que possibilitou, que formatou a transferência do serviço de telefonia. Como eu disse, todos nós acompanhamos na televisão o leilão do serviço de telefonia, ok? Então, essas foram as principais informações que eu apresentei sobre a concessão de serviço público. Além disso, eu quero apontar aqui um dado que é relevantíssimo. A concessão ela pode ser feita para quem, Eden? Pode ser para pessoa física? Resposta não. A concessão ela somente poderá ser implementada para pessoa jurídica ou para consórcio de empresas. Tem um grupo de pessoas jurídicas que se reúnem para a finalidade específica. Então, a concessão, na tela, olhe lá, a concessão famosa, a concessão comum de serviços públicos, ela pode ser feita perdão, a concessão comum de serviço público, vamos voltar aqui a falar dela, foi o tópico 5, falava aqui da concessão, e apontava que essa concessão, uma informação que eu não havia colocado, ela pode ser feita para pessoa jurídica, ou consórcio de empresas. Pronto. A concessão ela pode ser feita para pessoa jurídica ou consórcio de empresas, ok? Lembrando, meus amigos, que a última coisa sobre concessão que eu não havia falado, ainda aqui nessa revisão, é sobre a responsabilidade. A gente viu sobre responsabilidade que a empresa ela responde. Você tem, por exemplo, uma concessionária que presta o serviço de transporte coletivo e essa concessionária causa dano. E eu disse que, segundo a nova jurisprudência do Supremo, os informativos mais recentes, eles apontam o que, professor? Eles apontam que não só o dano perante o usuário direto do serviço, até
como perante aquele que não é sequer usuário desse serviço. Os danos, inclusive, ocasionados àqueles que não sejam usuários dos serviços, eles também geram para essa empresa, eles também geram para essa concessionária uma responsabilidade. E essa responsabilidade é chamada de responsabilidade objetiva. Por quê? Porque ela não depende do elemento culpa. Basta conduta, dano e nexo de causalidade. Conduta, dano e nexo de causalidade, portanto, já teriam aí o condão de apresentar e de formatar essa responsabilidade. Por quê? Porque se a responsabilidade é objetiva, ela não trabalha com o elemento culpa. Não trabalha com o elemento culpa. E, neste caso, a responsabilidade é da empresa. Mas, se por qualquer motivo, como eu disse, a empresa não puder pagar, se por qualquer motivo a empresa não puder arcar com essa responsabilidade, aí, naturalmente, o Estado poderá ser chamado à responsabilidade em benefício de ordem, e esse benefício de ordem só confirma a ideia de que a sua responsabilidade ela é uma responsabilidade subsidiária. Ok? Subsidiária por quê? Porque primeiro responde a empresa, e se a empresa não puder responder, aí o Estado ele responderá. Ok, meus amigos? Coisas ainda relacionadas à concessão é sobre a remuneração. Como é que ela é remunerada, Éden? Ela é remunerada pela própria tarifa, paga pelos usuários. Não é? Claro, naqueles serviços aí que ela presta de natureza facultativa, é que os usuários eles se valem dos serviços, se eles quiserem, eles com certeza pagarão por esses serviços. E aí a tarifa vai ser uma remuneração. Pode ter participação pública, Éden? Pode, mas é mera faculdade. Não se trata de uma obrigação. É mera faculdade, não se trata de obrigação. Beleza? Mera faculdade, não se trata de obrigação. E o que é que nós temos que perceber? Ainda, o que é que nós temos que observar? Que neste caso, o poder público ele pode contribuir se quiser, mas é possível que haja ainda receitas alternativas. Você tem, por exemplo, aqueles bus doors, onde você vê propagandas nos fundos dos ônibus, é o sistema de bus door, onde o ônibus funciona como se fosse um outdoor. Então, nesse caso, receitas alternativas também são permitidas. Aqui, nessa concessão comum, o Estado não é obrigado a arcar, o Estado não é obrigado a participar, mas ele pode participar, ok? E, finalmente, como é que essa concessão ela pode ser extinta, Éden? Venha comigo, close na tela, olhe lá. Temos aqui, portanto, que eu falei da remuneração, tarifa do usuário é a principal, mas o poder público pode facultativamente participar, temos receitas alternativas. Agora sim, chegamos na extinção. Como é que essa concessão pode ser extinta? A extinção pode se dar de diversas formas. Isso cai com certa frequência. A extinção da concessão ela pode se dar como, professor? Bom, primeiro, ela pode se dar pelo advento do termo contratual. Advento do termo contratual, ou seja, vencido o prazo, o contrato ele está extinto. Quando eu falo que a concessão ela pode ser extinta pelo advento do termo contratual, eu quero com isso afirmar, eu quero com isso registrar que fim do prazo, o contrato ele considera-se extinto. Terminou o prazo, tranquilo, o contrato ele está extinto. Imagine que o contrato de concessão tenha sido celebrado para vigorar durante o período de 3 anos. Vencido o prazo, portanto, passado esse prazo de 3 anos, vencido o prazo, passado esse período de 3 anos, o que nós temos? O contrato, naturalmente, ele estará extinto. Ok? Além disso, na tela, olha lá, além do advento do termo contratual, você tem a chamada extinção amigável ou rescisão consensual. A extinção chamada de amigável ou rescisão consensual. Consensual. Como se dá, Éden? Essa hipótese é aquela que no contrato de direito privado a gente chama de distrato. O que seria isso, professor? Que no contrato privado nós chamamos de distrato quando as partes de comum acordo elas decidem pela extinção da concessão. De comum acordo, não querem mais. Lá em direito civil a gente chama essa hipótese de distrato. E aqui, rescisão consensual ou simplesmente extinção amigável. Na tela, observe, chegamos aqui na terceira hipótese. Terceira hipótese, você tem a rescisão judicial.
Terceira hipótese, essa não é consensual, essa é a rescisão judicial. Na rescisão judicial, se o contratado ele não quer mais, ele não tem outra saída, senão buscar a via judicial. Então, o que nós temos na rescisão judicial? Uma situação em que a empresa contratada, portanto, a concessionária do serviço, a empresa contratada, que é a concessionária do serviço, ela não quer mais prestar aquele serviço. E aí ela quer rescindir. Só que neste caso, ela precisa buscar a via judicial. Ela que quis celebrar o contrato de concessão, agora ela precisa buscar a via judicial. Na tela, essa é a hipótese de rescisão judicial. Se o contratado não quer mais, não tem outra saída, tem que buscar a via judicial. O artigo 36 da lei, ele ainda traz a quarta hipótese, que é a chamada rescisão administrativa. Quarta hipótese, rescisão administrativa. E essa rescisão administrativa é aquela por ato unilateral da administração. Eu vou colocar aqui, ato unilateral da administração. Rescisão administrativa é aquela que se dá por ato unilateral da administração, ou seja, por razões de interesse público e também quando o contratado ele descumprir o contrato. Ora, se dentro dessa hipótese nós temos duas situações, nós vamos separá-las. A rescisão administrativa, ela pode aparecer na sua prova, dividida no instituto da encampação. Rescisão administrativa pode aparecer na sua prova aí, com base no instituto da encampação. Encampação em primeiro lugar. E segundo, nós temos a chamada caducidade. Cai muito. Encampação e caducidade caem bastante, com muita frequência. Encampação e caducidade caem bastante, caem com muita frequência. Significa o que, Éden? A encampação e a caducidade caem com bastante frequência. Então, meus amigos, o que nós temos que perceber? Que a rescisão administrativa por ato unilateral da administração, ela se dá por encampação quando a administração ela quer descumprir, ela quer resolver o contrato, ela quer desfazer o contrato por uma causa de interesse público. Então, imagine que a administração pública tenha celebrado um contrato de concessão de serviço público com determinada empresa e essa administração ela não quer mais o contrato. Então, imagine que por qualquer motivo de interesse público, a administração ela não queira mais o contrato. E aí, por interesse público, ela rescinde, é a chamada rescisão administrativa. Como é que você vai lembrar que essa é a administrativa e que a outra é a judicial? Você lembra que a judicial é da contratada, porque para ela não existe outra saída. Para ela não existe outra saída se não buscar o Poder Judiciário, se não bater as portas do Poder Judiciário. E você vai lembrar que essa é a rescisão administrativa, porque você vai lembrar que essa é a rescisão administrativa simplesmente pelo fato de que a administrativa vai lhe remeter à ideia de administração pública. A administrativa vai remeter à ideia de administração pública. E neste caso, sem dúvida, o que nós temos é a rescisão por parte da administração, que se divide em encampação e caducidade. Se divide em encampação e caducidade. Encampação é por interesse público, quando a administração pública ela não quer mais, só que ela não quer por uma razão de interesse público. Do outro lado, se ela não quer mais porque o contratado descumpriu uma das cláusulas, se ela não quer mais porque o contratado descumpriu uma das cláusulas, aí não é caso de interesse público, não é caso de encampação, é caso de caducidade. Caducidade, portanto, enquanto o contratado, na situação em que o contratado ele descumpre alguma cláusula contratual. Professor, aqui há que se falar em indenização? Bom, vamos por parte. Na encampação, como quem descumpriu, na verdade não descumpriu, como quem não quis mais o contrato foi o poder público, não porque a determinada contratada descumpriu alguma cláusula, não por isso, simplesmente porque o poder público entendeu que não era mais interessante para a coletividade aquele contrato, aí o poder público tem que indenizar. Então, na encampação, que é a rescisão administrativa por interesse público, por parte da própria administração pública, ela tem que indenizar. Isso na encampação. Mas na caducidade,
que é a rescisão administrativa por parte da administração, mas não por uma razão de interesse público, mas sim porque é contratado e descumpriu uma cláusula contratual, aí neste caso não há dúvida, há sim que se falar em indenização, só que agora não mais do poder público para com a administração, e sim do poder público para com a contratada, a concessionária, mas sim da própria concessionária contratada com o poder público. Agora quem vai ter que indenizar é a própria contratada. Agora vai ser ela que vai ter que indenizar. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então na tela, observe comigo, nós temos aí a situação de rescisão administrativa. Não se confunde com a rescisão judicial, você já sabe, a rescisão judicial é quando a contratada não quer mais e aí ela bate as portas do Poder Judiciário. Na rescisão administrativa, você tem uma rescisão por ato unilateral. Não precisa ir ao Poder Judiciário. É um ato unilateral da própria administração. E, neste caso, nós podemos ter a encampação, que é com base em razões de interesse público. E, nesse caso, você tem aí os requisitos da encampação. Quais são os requisitos da encampação, Éden? Os requisitos da encampação são, primeiro, interesse público, mais autorização legislativa, tem que ter previsão de autorização legislativa, e além disso, claro, como eu disse, tem que ter indenização. Tem que ter indenização. Então, para que a administração pública promova essa rescisão administrativa, ou seja, rescinda o contrato por seu ato unilateral, valendo-se do Instituto da Encampação, tem que ter uma razão de interesse público, tem que ter autorização legislativa e tem que ter indenização. Por outro lado, nós temos a situação da caducidade, que é a extinção do contrato porque o contratado é inadimplente e descumpriu cláusula contratual. Ora, se neste caso quem descumpriu cláusula contratual foi o próprio contratado, quem vai ter que indenizar é ele. É o contratado que vai ter que indenizar. Cuidado com esses dois nomes, eu disse, encampação e caducidade são os que mais caem em prova. Falamos aí do advento do termo contratual, da rescisão, extinção amigável, rescisão consensual, rescisão judicial, rescisão administrativa, encampação com seus requisitos, caducidade, e agora chegamos aqui na quinta forma de extinção, que é a anulação. A concessão ainda pode ser extinta, a concessão ainda pode ser extinta pela anulação. Ainda pode ser extinta pela anulação. Ora, neste caso, nós temos o que? Uma situação de ilegalidade. Em caso de ilegalidade, o nosso contrato ele vai ser extinto por anulação. Às vezes, claro, decorre de decisão em ação popular, ação civil pública, mas ele vai poder ser anulado. E nós temos ainda a última hipótese, que é a chamada sexta hipótese, extinção de pleno direito. E a extinção de pleno direito, ela traz o que, professor? A extinção de pleno direito, ela traz aqui, essa é uma terminologia usada na doutrina, nós temos que essa é uma terminologia doutrinária, e é sinônimo de falência, de falecimento, de incapacidade civil, ou seja, a extinção de pleno direito, na verdade, ela está relacionada com situações que sejam estranhas à vontade das partes. Então, falecimento, extinção da pessoa jurídica, incapacidade civil, ou seja, falência, em diversas situações você tem casos estranhos à vontade das partes. Em diversos casos você tem aí situações estranhas à vontade das partes, e aí, nesse caso, nós estaremos diante de uma extinção de pleno direito. Com isso, a gente termina extinção de concessões de serviços públicos. Como é que essas concessões elas podem ser extintas? A extinção das concessões, na tela, olha lá, ela se dá dessa forma. Advento o termo contratual, amigável, consensual, judicial, administrativa, anulação e extinção de pleno direito. Beleza? Terminamos concessão, tópico 6, falamos agora de permissão. Permissão, o que nós temos que lembrar, Éden? Falar de permissão de serviço público é lembrar de cara que, enquanto a concessão ela só pode ser feita para pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e, portanto, não cabe concessão para pessoas físicas, não cabe concessão para pessoas físicas, concessão é só para pessoa jurídica ou consórcio de empresa, concessão é só pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e aqui não. Aqui nós temos que a permissão, ela é possível, permissão,
para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Na tela, olha lá, permissão é pessoas físicas ou jurídicas. Então, na permissão, você tem aí pessoa física ou pessoa jurídica. É uma grande diferença, porque na concessão é só pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E aqui não. Aqui na permissão é pessoa física ou jurídica. Professor, além disso, nós temos que é ato ou é contrato? Antes era ato. Agora, assim como a concessão, a permissão ela é um contrato. Com certeza, se é contrato, tem que ter o quê? Prazo determinado, claro, e também tem que ter licitação. Falou em contrato, puxou o gancho aqui da licitação. Só que a licitação lá na concessão, a licitação na concessão, ela tinha que obedecer o quê, professor? Na concessão, a licitação, ela tinha que obedecer a modalidade de concorrência. E aqui não precisa ser concorrência. Eu posso colocar licitação mediante qualquer modalidade. Licitação com qualquer modalidade, ok? Qualquer modalidade serve de acordo com o valor do contrato. Então, se o valor é alto, concorrência. Se o valor é médio, tomada de preço. Se o valor é baixo, convite. Outra questão. Precisa de autorização legislativa, professor, específica, como acontece na concessão? Sim ou não? Aqui, ó, não. Não preciso de autorização legislativa específica. Então, o que há de comum aqui é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é algo que é comum. A ideia de contrato, a ideia de licitação, só que a possibilidade de ser pessoa física é uma questão diferente, a ausência de autorização legislativa é uma questão diferente, a possibilidade de se valer de qualquer modalidade licitatória, neste caso, também é uma questão diferente, ok? Então, a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças, algumas dessemelhanças que tocam concessão e permissão de serviço público. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Evoluindo no raciocínio, olhe lá, você tem aí pessoa física ou jurídica, contrato, licitação com qualquer modalidade, desnecessidade de autorização legislativa, desnecessidade. E qual é a natureza jurídica, Éden? Natureza jurídica contratual. Eu já disse que é um contrato, só que a lei diz que é um contrato precário. A doutrina critica, mas se quer na sua prova um contrato precário, sim, o que é precário, em tese, pode ser desfeito a qualquer tempo, sem maiores formalidades ou necessidade de indenizar. Só que isso vale para ato, quando era ato. Só que agora que virou contrato, fica estranho, contrato precário. Mas, para a prova vale, contrato precário, embora para a doutrina essa crítica ela seja feita, já que com a formalidade do contrato, a extinção não poderia ser totalmente informal, sem direito a nenhum tipo de indenização. Beleza? E para terminar, serviços públicos, na tela, olha lá, o que nós temos? A autorização. A gente termina aqui serviços públicos com a autorização, trazendo o que, professor? A autorização de serviço é a transferência por ato. Agora nós temos uma transferência que se dá por ato. De um lado vimos concessão com contrato, do outro lado vimos permissão com contrato. Agora nós temos autorização com ato unilateral. Temos aqui a autorização com ato unilateral. Enquanto a permissão e a concessão são por contrato, a autorização é por ato unilateral. E aí, nesse caso, a lei diz não há nenhuma legislação específica. A lei diz que alguns dispositivos da concessão se aplicam e a permissão, tal, mas não existe uma autorização, uma previsão legislativa específica para falar da autorização. Além disso, ela é o que, professor? Claro, é um ato e, consequentemente, vai ser o que? Precário. A precariedade vai ser uma marca indelével. Precário. A precariedade é uma marca característica, é uma marca indelével, é um ato unilateral. Eu não falei, mas eu posso falar agora. Ele é discricionário. Ato unilateral, discricionário e precário. É unilateral, é discricionário e é precário. É unilateral porque a administração ela faz só. Ele é discricionário porque é aquele que é de acordo com a conveniência e a oportunidade do interesse público. E ele é
Precário por quê, professor? Ele é precário porque ele pode ser retomado a qualquer tempo e não gera o dever de indenizar, ok? Nesse caso, a gente tem aí o reconhecimento de precariedade, por quê? Porque pode ser desfeito a qualquer tempo sem a necessidade de indenização. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo? Bom, com isso a gente dá aqui por encerrado o tema serviços públicos, que a gente começou no meio da aula passada, que traz aí a ideia de que o serviço público pode ser definido, pode ser conceituado como aquela utilidade ou comodidade material que serve para a satisfação de necessidades coletivas. Venha comigo aqui na câmera 2, olhe lá. Nós temos aqui que o serviço público é essa utilidade ou comodidade material que serve para a satisfação de necessidades coletivas, que o Estado assume como obrigação sua, mas que ele pode prestar direta ou indiretamente, porque a gente sabe que ele pode delegar, ele pode transferir, e além disso, sob um regime que pode ser totalmente público ou parcialmente público. Por quê? Porque haverá casos em que particulares, não só da administração indireta, como pessoas jurídicas de direito privado que nem sequer são da administração pública indireta, também vão poder prestar esses serviços, ok? Também vão poder prestar esses serviços. Nós vimos isso em conceito, vimos em generalidades. Falamos dos princípios, falamos de continuidade, falamos de modicidade das tarifas, falamos de cortesia, falamos de atualidade, com certeza. Falamos aqui do princípio da eficiência, falamos dos princípios da administração pública como um todo que se aplicam, generalidade, que deve ser serviço prestado para todos, de maneira erga omnes, ou seja, apontamos também aqui os princípios. Classificamos como próprios e impróprios, lembrando que próprios ou propriamente ditos são aqueles essenciais, ditos os mais importantes, os impróprios são aqueles de utilidade pública, aqueles menos importantes. Vimos que ali Lopes Meirelles, ele disse que os próprios não podem ser delegados a particulares, só os impróprios, mas vimos que na prática isso não acontece. Na prática, hoje, tem muito serviço próprio, porque é essencial e importante, como a telefonia, o transporte, que estão onde? Nas mãos dos particulares. Vimos ainda que os serviços quanto aos destinatários, eles ainda podem ser divididos em gerais e individuais. Gerais são aqueles prestados à coletividade como um todo e são mantidos com Receita Geral dos Estados. Individuais, que são de natureza divisível. Os gerais são de natureza indivisível, mas os individuais são de natureza divisível, dá para você aferir e calcular quanto cada um utiliza, e é claro que neste caso a receita vai depender se o serviço é compulsório ou facultativo. Se for compulsório, taxa, porque é tributo e é compulsório e é vinculado a uma prestação estatal. Do outro lado, tarifa, e tarifa tem natureza de preço público, não tem natureza jurídica tributária. E nesse caso você só vai pagar se efetivamente utilizar o serviço. Ok? Essa foi a nossa classificação e depois passamos para a delegação. E na delegação, vimos aí que esses casos são descentralização não por outorga, porque não vai a titularidade, é só descentralização por delegação, porque vai só a execução. E vai por contrato para concessão e permissão, e vai por ato para autorização de serviço. A permissão ela é contrato, ela pode ser para pessoa jurídica ou consórcio. A concessão, contrato, pode ser para pessoa jurídica ou consórcio de empresas, tem que ter licitação, o contrato tem que ter prazo determinado, é o prazo da lei, a licitação tem que ser concorrência, excepcionalmente leilão, se o serviço está no Programa Nacional das Privatizações, o Estado responde se causa dano, a empresa responde se causa dano, primeiro, portanto, e se ela não puder, de maneira subsidiária, portanto, subsidiariamente, o Estado ele é chamado à responsabilidade, ok? E pode ser extinta como na verdade é mantida com o pagamento das tarifas pagas pelos usuários, as tarifas pagas pelos usuários mantém, mas você pode ter a colaboração facultativa do Estado e você pode ter receitas alternativas. Ela é extinta de várias formas. A extinção aqui foi trabalhada, você pode ter o advento do termo contratual, a extinção amigável, a rescisão consensual, advento do termo contratual, fim do prazo. Amigável é o distrato do direito civil, quando os dois não querem mais. A rescisão judicial é quando o contratado não quer mais, para ele não ter outra saída senão buscar a via judicial. Rescisão administrativa é quando o interesse, o poder público, melhor dizendo, ele não quer mais. E aí pode ser por encampação, que é o poder público não querer mais por uma razão de interesse público, tem que ter autorização legislativa, tem que ter indenização para o contratado, que foi pego de surpresa, mas você tem a caducidade, que é
a rescisão por ato unilateral da administração, mas porque o contratado descumpriu uma cláusula. E ele não vai ser indenizado, muito pelo contrário, é ele quem vai ter que indenizar. Será ele que vai ter que indenizar. Então, isso aí é a rescisão administrativa. Ainda temos, além da rescisão consensual, além da rescisão judicial e administrativa, temos a anulação, que é por ilegalidade, e extinção de pleno direito, circunstâncias estranhas à vontade das partes. Falamos de permissão. Permissão é contrato, embora seja precário, é contrato. Tem que ter licitação, não necessariamente na modalidade de concorrência, e não precisa de autorização legislativa específica. Pode ser feito para pessoa jurídica ou para pessoa física. Não pode concessão para pessoa física, mas permissão pode. Pessoa física ou jurídica. E a autorização é ato unilateral, discricionário, precário e que com certeza pode ser revisto independentemente de qualquer requisito. Na tela, olhe lá, você tem aí, na tela, por gentileza, você tem aí essas formas de extinção, você tem a permissão, você tem a autorização. Com isso a gente termina serviços públicos e no próximo bloco a gente já começa um novo assunto. Nessa penúltima aula a gente já vai partir para controle da administração. Vamos para um pequeno intervalo, nós voltamos já já.